Você, eu tenho certeza que vai concordar comigo. Esse é um tempo em que nunca se fez tão necessário orarmos, intercedermos uns pelos outros, orarmos, buscarmos a graça de Deus, a direção de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus. Então esse é um tema muito importante, tá? Vamos falar sobre oração. E já que vamos falar sobre oração, por que não começarmos orando ao Senhor? Pedindo a Ele um direcionamento, pedindo a Ele força, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele compreensão da sua palavra, para que esta palavra ela encontre um lugar muito especial em nosso coração. Vamos fazer isso? Vamos juntos iniciar o nosso culto orando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você poderá orar daí também com graça, se interaja. É a nossa igreja, o nosso povo, é o Israel de Deus reunido, buscando a face do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te louvar, Te engrandecer o Seu nome, por estarmos aqui reunidos em torno da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado em um tempo tão difícil. E nós reconhecemos a Tua bênção, reconhecemos a Tua provisão, reconhecemos a Tua intervenção, os Teus cuidados em nossas vidas. E nós queremos Te agradecer em o nome de Jesus. Queremos pedir que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor nos instrua, nos ensine para a glória do Senhor. Queremos também, ó Deus, já de início, intercedermos por todos quantos estão precisando na área da saúde. Senhor, tenha misericórdia, estenda de maneira graciosa e abundante as Tuas mãos. Ajude aqueles que estão hospitalizados. Meu Deus, aqueles que estão em situações tão difíceis, Senhor, tão passivas nas mãos de outras pessoas. Capacite aqueles que trabalham, meu Deus, aqueles que estão na frente, em o nome do Senhor Jesus. Guarde a cada um deles. Senhor, o nosso governador fez um apelo para que mais médicos se dirijam e venham ao estado de Rondônia para nos ajudar, para estarem à frente das equipes. Senhor, estenda as Tuas mãos, escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor e continue o Senhor nos ajudando, gerando conscientização, fazendo com que as pessoas entendam com maior seriedade a envergadura daquilo que estamos enfrentando. Pai, nos ajude, é no nome de Jesus que pedimos a Tua graça, que pedimos a Tua direção, que a Tua palavra nos traga força, esclarecimento, esperança, direção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidá-los a lermos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 6. Nós iremos ler do versículo 5 adiante. Vamos falar sobre oração. Esse texto que nós iremos ler, ele está dentro daquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha. E Jesus, subindo a um lugar estratégico, no monte, ele passa a ensinar aos seus discípulos e, consequentemente, a multidão que também ali estava acompanhando. Então nós iremos ler Mateus 6, 5 a seguir, que nos diz assim: E quando orardes, não
sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Pois bem, este é o texto. E Jesus, conversando com os seus discípulos sobre oração, aqui no seu Sermão da Montanha, ele instrui, ele ensina e ele utiliza a seguinte forma: antes de mostrar como os discípulos devem orar, Jesus instrui sobre como eles não devem orar. É interessante, porque a questão não é apenas orar, mas é como orar. A questão não é só falar com Deus, mas como falar com Deus. E esse é um tempo em que nós precisamos falar com Deus como nunca antes. Então Jesus, ele se preocupa aqui no texto em instruir aos seus discípulos sobre como orar. E antes dele mostrar como os discípulos devem falar com o Pai, ele mostra como eles não devem falar com o Pai. Como eles não devem orar de hipótese alguma. E aquilo que serviu, aquelas instruções que serviram para os discípulos lá atrás, há 2000 anos, certamente é a instrução, ou são as instruções que também servem para nós hoje. A preocupação que Jesus nutriu com os discípulos em instruí-los é a mesma que ele nutre e está nos instruindo hoje por meio da sua palavra. Então vamos lá, se não, vejamos. Versículo 5 e versículo 6, Jesus diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esta é a palavra do versículo de número 5. Jesus está dizendo: olha, quando vocês forem orar, vocês não devem orar como os hipócritas. Agora é interessante notar que o termo aqui, hipócrita, é um termo que, antes de tudo, ele foi usado nos ambientes culturais. Olha que interessante. O termo hipócrita era usado antes da definição do termo ator ou atriz. Você sabia disso? Hipócrita eram aquelas pessoas que faziam as peças teatrais, porque elas
faziam e elas se tornavam naquele momento uma pessoa. Elas se revestiam de um papel que elas na verdade não eram. Então, quando elas se passavam em uma peça teatral por alguém que elas não eram, o nome que se dava a este personagem era hipócrita. Aquele que se passa por aquilo que não é. Exatamente isso que os atores e as atrizes fazem hoje. Se revestindo de uma nova personagem, de um novo papel. E aí nasce então o termo hipocrisia. A pessoa ser aquilo que ela não é. Aí Jesus reúne os discípulos e ele ensina dizendo: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Olha que interessante. Faz sentido ou não, gente? O que Jesus está dizendo é: vocês sejam aquilo que realmente vocês são. Até porque a oração, ela não é uma demonstração para os homens. Não é um meio de demonstração para os homens. A oração é um meio de graça, de acesso a Deus. A oração é um meio de graça, de acesso a Deus. Os hipócritas, aqui citado por Jesus, que na verdade são os fariseus, eles não oravam para Deus. Eles oravam para as pessoas que estavam vendo eles nas sinagogas, nos cantos das praças, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Então, a oração é um meio de graça, de acesso a Deus, de conexão com Deus, e não um meio para demonstrar conhecimento ou se fazer mais espiritualizado diante dos homens. É esse o grande ponto. É esse o grande ponto. Então, antes de Jesus mostrar, a partir do versículo 9, como é que os discípulos devem orar, Jesus está dizendo: olha, primeiro eu quero mostrar a vocês como vocês não devem orar. Vocês não devem orar como os hipócritas. Segundo, você vai perceber, por exemplo, nos versículos 7 e 8, que Jesus fala sobre um segundo grupo de pessoas que os discípulos não devem seguir o exemplo. Se no versículo 5 e no versículo 6, Jesus está dizendo: vocês não devem se revestir de outro personagem, vocês não devem se revestir de hipocrisia, vocês não devem, quando orarem, serem como os hipócritas. Aqui nos versículos 7 e 8, Jesus está dizendo: vocês não devem ser como os pagãos. É interessante que você não vai ver a palavra pagão, mas Jesus pega aqui o hábito dos pagãos. Jesus pega aqui o costume dos pagãos. Jesus pega aqui a crença dos pagãos e Jesus fala para os discípulos: eles creem assim. Vocês não devem crer desta forma. E vocês não devem olhar para o Deus Criador, que também é Pai, da mesma forma que os pagãos olham para os seus deuses, que são obras de suas mãos. Como é que funciona isso? Dê uma olhada no versículo de número 7 e versículo de número 8. E orando, não useis de vãs repetição. Interessante, porque no versículo 5, Jesus fala assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aqui no versículo 7, e orando, não useis de vãs repetição, esse advérbio de negação, dizendo: vocês não sejam como os hipócritas, e agora dizendo: vocês não façam como os pagãos fazem. Então Jesus ele tem esses dois cuidados com seus discípulos. Volto a repetir, ele não ensina apenas como orar. Jesus está ensinando como os discípulos não devem orar
para depois ensinar como eles devem orar. Aí no versículo 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem, uma oração presunçosa, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja se este não é um hábito pagão. Os pagãos, eles presumem que se repetirem, eles fazerem ali as famosas ladainhas, ficarem repetindo, os seus deuses ouvirão porque se cansarão destas coisas. Jesus está dizendo, o seu Deus não é assim. Não adianta você ter esta presunção, ficar com uma porção de repetições a fim de que Deus te ouça pelo muito falar. Deus não ouve ninguém pelo muito falar. Deus ouve sim pela entrega que você coloca na oração. Aleluia. Percebe a diferença? Não é pela quantidade de repetições, mas é a quantidade de entrega. É a sua intensidade. É a verdade derramada. É a verdade derramada em Deus. Deus considera a verdade derramada por meio da oração e não as repetições, como se isso fosse cansá-lo, fazendo com que Deus fosse vencido pelo cansaço. Versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles. Agora Jesus vai explicar por que você não precisa ficar trazendo repetições em cima de repetições nas suas orações. Jesus explica dizendo assim, pois, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Antes que você traga a boca, antes que você pega a sua necessidade, a necessidade da tua alma, a necessidade da tua vida, a necessidade da tua família, a tua necessidade pessoal, seja em qual área que for, antes que você pegue esta verdade e verbaliza, a Bíblia está dizendo: Deus conhece e sabe o que você precisa antes mesmo que você peça a Ele. Você se lembra, por exemplo, de Elias? Você se lembra os profetas gritando? Uma loucura, os profetas gritando, e ele dizia: clama mais um pouco, talvez o seu Deus esteja de férias, talvez ele esteja um pouco longe, cansado, ele vai ouvir. Porque esta é a crença pagã, que se falar muito, se pedir muito, ele vai ouvir. Elias, ele levantou as mãos e Deus respondeu com fogo. Porque preste atenção, o que Jesus está colocando aqui para os discípulos no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículos 7 e 8, é: o seu Deus não é um Deus pagão, um Deus criado por mãos humanas. O que ele está dizendo é: o seu Deus, ele é o Criador. E não está apenas dizendo o seu Deus é o seu Criador, mas ele está dizendo o seu Deus é também o seu Pai. Um Pai que conhece as necessidades de seu filho e tem prazer de provê-lo. O seu Deus, ele é também o seu Pai. E ele conhece as suas necessidades antes que você lhe o peça. É por isso que a oração tem que ser um derramar do seu coração diante de Deus. Sem essa hipocrisia de procurar palavras bonitas, de procurar encaixar muito bem os verbos, desenvolver uma conversa. Não, sem isso. Derrama o teu coração diante do teu Criador. Derrame o teu coração diante do teu Pai Celestial. E é interessante que Jesus ele vai contrastar o Pai terreno com o Pai Celestial,
Porque posteriormente você vai perceber ele dizendo: o vosso Pai Celestial, Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o Pai terreno ele pode falhar, mas você tem um Pai que não falha. Um pai terreno pode não perceber a dor de um filho, a necessidade de um filho, mas Jesus está dizendo: existe um Pai Celestial que não tem como a dor do seu filho ou as necessidades do seu filho passarem batidas. Ele faz esse contraste entre o Pai Celestial e o Pai terreno. Ele está dizendo: por melhor que um pai seja, por mais prestativo que um pai seja, por mais amoroso que um pai terreno seja, em algum momento, por alguma situação, pode ser que a necessidade de um filho passe batido. Por melhor que ele seja, pode ser que ele venha a falhar. Mas Jesus está dizendo: existe um Pai e Ele é celestial. Esse Pai conhece você. Ele conhece as suas necessidades antes mesmo que você lhe abra a boca e lhe peça alguma coisa. Percebe? Porque que a grande questão não é como você coloca palavras bonitas diante de Deus, mas a intensidade como você se derrama diante desse Deus todo-poderoso que te conhece tão bem. E aí? Como é que você ora? Não dá mais para falar, né? Eu não sei orar. Oração não são repetições. Oração não são palavras bonitas ou frases de efeito. O que é oração? Oração é o seu coração derramado diante da soberania de Deus. Oração é um meio de graça concedido por Deus para que nós tivéssemos acesso a Ele. Com internet ou sem internet, você não precisa de Wi-Fi, você dobra os joelhos, ou de pé, ou deitado. A grande questão também não é a posição em que você escolhe orar. A grande questão, volto a dizer, é o teu coração derramado em verdade. É o teu coração derramado com intensidade diante do teu Pai, que te ama e tão bem cuida de ti. Aleluia! Deus é um Pai que cuida. Então, depois de Jesus dar instruções aos seus discípulos sobre como não orar, ele agora ensina os seus discípulos como é que eles devem orar. Ok? Então a gente finaliza esta primeira parte e já continua aqui e agora, nesta segunda parte. Dos versículos de número 5 ao 8, Jesus está instruindo os seus discípulos e uma multidão enorme sobre como não orar. E agora Jesus ensina e instrui os seus discípulos sobre como orar. Primeiro ele diz: não seja como os hipócritas. E Jesus chama de hipócritas aqui os fariseus, que se revestem de um personagem, que se reveste de uma coisa que eles não são. Gente que quer ser o que não é. Jesus já disse: isso é hipocrisia. É revestir-se de um novo papel, e isso não passa diante do Pai. Isso não convence Deus. Deus sabe da essência de cada um. Então, quando nós formos orar, não adianta a gente maquiar nada das nossas realidades, porque Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo que a gente verbalize-as a Ele. Ele conhece tão bem. E agora Jesus vai dizer assim no versículo 9, chega na oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração mais conhecida no mundo e provavelmente utilizada de maneira muito errada. Tá? Deixa eu perguntar, você entende que Jesus estava ensinando o quê
quando ele instrui os discípulos trazendo esta oração como um modelo de oração. Jesus estava mostrando aqui os princípios que devem nortear uma oração, ou Jesus está querendo que todas as vezes que você fosse orar, você repetisse essa oração? E aí, repetição ou princípio? 1 ou 2, repetição ou princípio? Coloca aí, a oração do Pai Nosso, no seu entendimento, Jesus, quando instruiu seus discípulos, ele estava dando um modelo, preste atenção, ele estava dando um modelo de princípios que viriam nortear a sua oração, que deveria nortear a sua e a minha oração, ou Jesus estava simplesmente dizendo todas as vezes que você for orar, você tem que repetir esta oração. Então a pergunta é, e você vai participar comigo, tá? Segura aí o seu celularzinho bonitinho na mão, você vai participar da seguinte forma, preste atenção. A oração do Pai Nosso é um modelo de princípios que devem nortear as nossas orações, ou é um repeteco? É apenas uma oração para ser repetida, é uma ladainha. E aí, princípios ou repetição? Eu vou esperar você se manifestar. Daqui a pouco eu continuo. Princípios ou repetição? Olha aí, princípio. Olha o pessoal colocando aí, princípio. Tem muita gente que pensa que é repetição. Princípio, norteador. Olha, princípio norteador. Princípio, repetição. Vamos lá. Princípio, princípio. Ok, princípio. Gente, é tão claro isso, né? Vamos entender quais são, por exemplo, os princípios que estão aqui nesta oração. Imagina você ter que repetir essa oração em tudo que se faz. A pessoa quer casar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Calma aí, então vamos orar por uma enfermidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não, então vamos orar, então, expulsando o espírito ruim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Percebe? Não faz sentido. Então a gente precisa compreender o que é que Jesus estava realmente instruindo os seus discípulos. Jesus está ministrando aqui um sermão de hora, sermão da montanha. Começa lá no capítulo 5 de Mateus e vai terminar lá no final do capítulo 7. É uma loucura. Jesus está trazendo aqui instruções. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender. E quando orardes, versículo 9 do capítulo... Aliás, versículo 9 do capítulo 6. Portanto, vós orareis assim. E é interessante, vamos voltar para o versículo 5. E quando orardes, preste atenção em um detalhe muito relevante. Jesus não está dizendo se orar, ou se orardes. Jesus está dizendo quando orardes. Porque Jesus já está pressupondo que você vai orar. Ele não está dizendo se orardes, mas ele está dizendo quando orardes. O que Jesus está dizendo é, ele vai orar. Ele vai orar. Então não é uma condicionalidade se não, mas é quando orardes. Entendendo Jesus que esta instrução entraria no coração e que você e eu, os discípulos daquele tempo, os discípulos desse tempo, desenvolveriam vida de oração. E aí olha o que diz, preste atenção. E quando orardes, e aí no versículo 9, portanto vós orareis assim. Aí você vai perceber 7 princípios norteadores, sendo 3 de caráter vertical e 4 de caráter horizontal. Os 3 primeiros indicadores, norteadores, o princípio macro aqui é
a sua oração ela precisa estar, antes de tudo, relacionado a Deus. Você tem que saber a quem você está orando. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Então Jesus já indica, você tem que saber para quem você está orando, para quem você está direcionando as suas palavras, para quem você está derramando o seu coração. E aí Jesus diz, você está direcionando as suas palavras a um Deus que é Criador, e não apenas Criador, mas você está direcionando a sua oração a um Deus que também é Pai. E detalhe, Jesus pega todo o orgulho, Jesus pega toda a questão ali do egoísmo e ele quebra, dizendo, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. É um pronome possessivo no plural. O Pai é nosso, não é só seu. Então Jesus está dizendo, o cristianismo não é fundamentado em egoísmo. O cristianismo é uma graça derramada da parte de Deus para a coletividade. Existe uma congregação. Quando diz que o Pai é nosso, a Bíblia já está dizendo, olha, existe uma comunidade de irmãos, você não está sozinho nesse mundo. Jesus está dizendo, existe uma comunidade de irmãos. O Pai não é só seu, o Pai é nosso. Você não foi feito para viver sozinho. Você foi feito para o relacionamento. E para relacionar-se com Deus, você precisa compreender que você pertence a uma comunidade de irmãos. Irmãos que foram conquistados na cruz. Irmãos por meio de adoção na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso! Então perceba que o princípio macro aqui é você saber para quem você está direcionando a sua oração. Jesus está dizendo que você vai orar, mas você tem que saber para quem você está direcionando a sua oração. A sua oração está sendo direcionada a um Deus que é Criador, a um Deus que é Senhor, mas a um Deus que é Pai. Então, vós orareis assim, Pai Nosso. Não é Pai meu, o Pai é nosso. Nós pertencemos a uma comunidade de irmãos que nos tornamos filhos de Deus por meio de adoção na pessoa de Cristo Jesus. Este é o princípio norteador. Aí, os 3 primeiros pedidos, ou as 3 primeiras petições verticais relacionadas a Deus, ao reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso daqui é magnífico, porque o seu coração, antes de estar correlacionado com as questões das necessidades básicas e imediatas, ele tem que estar voltado para o reino de Deus e para o rei deste reino. Está conseguindo acompanhar? Solta um foguinho aí se você está conseguindo acompanhar. Se eu estiver me fazendo claro para você, manda fogo aí para eu saber que você está aí e que está havendo uma inteiração do assunto, tá? Então, este é o princípio macro. Jesus ensina os seus discípulos a terem o seu coração no reino de Deus e no rei deste reino, entendendo que este rei não é apenas dono do reino, mas este rei é também um pai que conhece as necessidades de seus filhos. Detalhe, antes de você verbalizá-las, antes de você pegar a sua necessidade e torná-la em palavra, o seu Pai Celeste sabe de todas elas. Ele conhece você e sabe da sua necessidade, sabe da minha, sabe da nossa. Por isso ele nos instrui, e nos instrui com tanta graça. É Jesus
o Deus Filho, ensinando a nós. É Jesus, o primogênito, ensinando a nós, filhos adotivos, como nos achegarmos ao Pai por meio da oração e termos as nossas orações respondidas por meio de princípios estabelecidos pelo próprio Jesus. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: a gente não deve simplesmente já começar falando das nossas necessidades. A gente precisa reconhecer essa grandeza. A gente precisa saber a quem estamos orando. Então quando você dobrar o seu joelho, converse um pouco, dizendo: Tu és o Deus vivo, Tu estás nos céus, Tu és o meu Pai. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Então você começa a derramar o seu coração e você se envolve com o reino. E quando você diz: Ah, Senhor, eu preciso orar com base nesses princípios, como que seria isso? Você está na sua casa, cuidando da tua casa, cuidando dos teus filhos. Você está na sua cozinha, preparando o almoço, e você então se lembra daquela família, daquela pessoa que faz parte do reino, e o reino vem até você, e as questões do reino começam a subir ao teu coração, e você diz: Deus, da mesma forma que o Senhor providenciou para mim, providencia para Maria, providencia para o João, providencia para o Humberto, abra-lhe também portas, e o reino começa a tomar conta de você, e você começa a se envolver com o reino de maneira tão profunda, porque você sabe que o rei desse reino não é apenas um Deus criador, ele é um pai que escuta a oração dos seus filhos. Que gostoso! Ele é um Deus vivo, maravilhoso, que é conselheiro, que é provedor. Então o princípio macro aqui é: saiba para quem você está orando. Saiba que este Deus é criador, sim, é verdade. Saiba que ele tem um reino, que ele governa, que ele é rei. E saiba que você faz parte de tudo isso, porque esse Deus que é Pai e que reina é este Deus que Jesus está dizendo: diferente dos deuses pagãos, este Deus é criador, ele é Pai e ele escuta. Então a questão aqui não são as repetições. Primeiro ele diz: você não deve orar como os hipócritas. Você não deve se revestir de um personagem que você não é. Seja você mesmo. Não é a beleza das palavras, mas a intensidade de um coração quebrantado, derramado diante de um Deus soberano, que graciosamente nos dá a oração como meio de graça, de acesso a esse Deus que é Pai, a esse Deus que é maravilhoso e que está disponível. É isso que Jesus está falando com seus discípulos. É esta a instrução que ele dá. Então você vai perceber que nessa perícope do versículo 5 ao versículo de número 8, ele ensina os discípulos como não devem orar. Não façam como os hipócritas, não façam como os pagãos, que acreditam que por muito repetirem serão ouvidos. E aí ele passa a ensinar os discípulos do versículo 9 adiante sobre como orar, não trazendo aqui a ideia de uma oração que precisa e deve ser repetida, mas uma oração modelo com princípios norteadores sobre como orar. Orar sabendo a quem você dirige a sua oração. Pai nosso não é um pai só meu, é um pai nosso. Eu pertenço a uma comunidade de irmãos que foram comprados, lavados, remidos e que se tornaram filhos por meio da adoção em Cristo Jesus, tal como eu. Então o cristianismo não é uma religião baseada em egoísmo, pelo contrário, é um estilo de vida gracioso manifestado em Cristo Jesus, que envolve uma comunidade de fé inteira. Não é um pai meu, é um pai nosso. Ele ensina graciosamente porque ele entende que os discípulos precisam desenvolver
a habilidade, o hábito de orar de maneira em que saibam para quem ora e como está orando. E as 4 últimas petições são de caráter horizontal. Aí sim tem a ver com as necessidades básicas da vida. Aí sim está correlacionado com as necessidades do dia a dia, as questões básicas, as questões de essencialidades da vida. Então, depois que ele diz: venha a nós, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí está dizendo, esse pai, ele também é um pai que não apenas quer que a gente conheça o seu governo, a sua vontade, o funcionamento do seu reino e que a gente se envolva com esse reino, mas ele também é um pai que tem provisão, que tem perdão e que tem livramento. É assim que ele o apresenta, perdão, provisão e livramento. Se não, vejamos a partir do versículo de número 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora ele termina concluindo, você vai perceber que está entre colchetes aí, tá? Perceba que está entre colchetes essa última parte aí, versículo de número 13. Isso daí é porque em alguns manuscritos não consta, porém a gente entende que dentro do contexto cabe muito bem e que a gente precisa compreender que de fato dele é o reino, dele é o poder, é a maneira conclusiva, né? É a forma conclusiva do ensinamento da oração. Então esse Deus, ele tem a forma de concluir é dizendo, olha, teu é o reino, só é o dono. Nada pode atrapalhar o Senhor nas suas ações. O Senhor tem o governo na sua mão. O reino é teu. Teu é o poder, a habilidade, a graça. Só depende do Senhor querer fazer. E no final de tudo, depois do Senhor ter feito tudo, tua é a glória. Tua é a glória. Amém, amém e amém. Uau! Então é isso, gente. A oração do Pai Nosso não é uma oração para servir de ladainha ou de repetição todas as vezes que você for orar, como se Deus, um Deus pagão, fosse. Pelo contrário, Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso como uma oração modelo de princípios norteadores para que, a partir desta oração, pudéssemos desenvolver hábitos e habilidades de orar, falando com Deus, que não é apenas Criador, que não é apenas Adonai de Savaot, não é apenas Senhor dos Exércitos, mas Ele é também um Pai que me permite graciosamente me achegar a Ele na qualidade de filho, por meio da adoção na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esta nossa palavra para hoje, é esta nossa meditação. Que bom estarmos juntos, que tempo precioso. Eu vou deixar salvo essa ministração, tá? Você poderá ter acesso, poderá enviar a outras pessoas, para que a gente tenha esta graça, este entendimento. Eu quero concluir dizendo que o próprio Jesus, ele se preocupou não apenas em ensinar os seus discípulos sobre como eles deveriam orar, mas Jesus também ensinou sobre como eles não deveriam orar. E eu concluo dizendo para você, a gente não deve ser como os hipócritas, tá? Que eram antigamente, como eu expliquei para você, no mundo artístico, os atores, as atrizes. Antes de ter esse nome ator e atriz, o nome era hipócrita, porque faziam um papel que não era deles. Eles se revestiam de um personagem irreal. Então, o que Jesus está dizendo é: não se revista de um personagem diante daquele que te conhece profundamente. Seja você mesmo.
derrame o teu coração. Você tem um princípio norteador. Está aí, uma oração modelo, para que você saiba que existe um rei, existe um reino, e que eu pertenço a esse reino, e que este rei também é poderoso para suprir as minhas necessidades básicas do dia a dia, cuidar de mim nos mínimos detalhes. Da salvação em Cristo a um favor como o pão de cada dia. Que é isso? Que Deus é esse? Do pão vivo que desce do céu, a providência na mesa, Deus cuida de nós. Eu quero orar com você, em nome de Jesus, para nós encerrarmos esse momento tão precioso. E amanhã, 7 horas da manhã, eu estarei aqui, tá? Nós vamos juntos durante alguns dias da semana, às 7 horas da manhã, sempre trazendo uma palavra com esclarecimento, uma exposição bíblica graciosa. Em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês. Vamos orar. Nós falamos de oração, começamos orando e vamos terminar também orando. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse tempo tão precioso. Obrigado por ter nos instruído, por ter nos dirigido, por ter nos encorajado. Continue, Senhor, conosco, nos ajudando em absolutamente tudo. Ao Senhor, honras, glórias e louvores. Queremos, ó Pai, mais uma vez, declarar publicamente a nossa dependência do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, completamente dependentes da Tua graça, da Tua bondade, da Tua récede, da Tua misericórdia derramada, desse favor não merecido. Deus, como nós precisamos do Senhor, os Teus benefícios. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, e nos desperta para a oração, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.